Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h25 e vamos conversar com a professora e pesquisadora do Departamento de Geografia da USP, autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia, Larissa Mies Bombardi. Bom dia, Larissa. Bom dia, como vai? Vamos bem aí dentro desse cenário de pandemia, né, Larissa? Sim, Mas tivemos aí a notícia de que a Anvisa vai proibir a partir de 22 de setembro deste ano o uso e comércio de agrotóxicos com ingrediente ativo paraquat no Brasil. A gente sabe que a determinação aí de reavaliação toxicológica é lá de trás, lá de 2008, e agora a gente tem esse processo sendo concluído. Uma substância que você inclusive já mencionou, né, Larissa? Proibida em sim. dezenas de países. Como é que você vê essa determinação da Anvisa agora? Eu vejo de forma positiva, mas ela veio graças a uma atuação do Ministério Público. Acho que é importante ressaltar isso, que a Anvisa, numa resolução de setembro de 2017, depois em novembro do mesmo ano, ela decidiu que estariam proibidos a partir de 2020, a partir de agora, desse ano, em setembro desse ano, comercialização, produção e uso de paraquat. Paraquat é uma substância extremamente tóxica. Ela, mesmo em pequenas doses, ela pode causar danos muito graves, muito severos à saúde, e a exposição crônica ao paraquat, ela pode levar ao mal de Parkinson e também pode estar associada à mutação genética. Então, são grandes, assim, tem um rol, tem um leque de doenças que podem estar associadas ao paraquat, por isso foi proibido na União Europeia. Então, a Anvisa tomou essa decisão em setembro de 2017, segundo essa resolução da Anvisa, há 3 anos atrás, durante esse período, se não houvesse estudos científicos que contradissessem essa perspectiva de que o paraquat ele provoca mutagenicidade, ou seja, ele provoca mutação nas células, então realmente ele estaria proibido. E o que aconteceu é que a Frente Parlamentar da Agricultura entrou com um pedido na Anvisa para que fosse prorrogado esse prazo, essa carência de uso do paraquat, e o argumento que eles utilizaram é que eles estavam contratando um laboratório na Inglaterra para poder avaliar a mutagenicidade do paraquat, e uma universidade em São Paulo que faria um acompanhamento, um biomonitoramento dos efeitos do paraquat. Eu acho isso de uma indecência, eu vou usar essa palavra, essa palavra tem um conteúdo moral, eu vou usar uma palavra de um outro conteúdo. Eu enxergo isso como um conflito de interesse. Por que é um conflito de interesse? Como é que os grandes produtores, representados na Frente Parlamentar da Agricultura, que utilizam essas substâncias intensivamente, vão propor estudos, eles próprios, que comprovem que não há mutagenicidade associada ao paraquat, ou que não haja, digamos, resíduos ou efeitos no nosso corpo. Então, o biomonitoramento que eles propuseram seria feito, por exemplo, com coleta de urina de trabalhadores que aplicam essa substância em tratores fechados. Eu penso que há um claro conflito de interesse quando a gente vê, por exemplo, o Ministério da Saúde atendendo ou tomando em consideração estudos encomendados por um setor econômico. Então, o que a gente está vendo em várias esferas, acho que é importante, eu penso que a pandemia está abrindo uma caixa de Pandora, Glauco, no sentido de trazer à tona o quanto, nesse país, os interesses econômicos estão acima da vida humana, da dignidade humana, da condição de saúde básica da população. Então, eu acho que o Covid está mostrando isso de uma forma muito clara. Acho que nunca antes isso foi tão claro. Então, voltando para essa questão, acho que depois a gente volta ao Covid, a Anvisa agora, no dia 31 de março,
votar a continuidade do uso do paraquat. O que aconteceu o doutor Marco Antônio Delfino, que é procurador da República no Mato Grosso do Sul, requisitou à Anvisa que tirasse da pauta esse elemento da discussão do paraquat, primeiro, porque não houve, até o momento, nenhum estudo científico indicando o contrário, em que pese o pedido da Frente Parlamentar de Agricultura que estendesse essa carência, porque eles vão ter o resultado das pesquisas encomendadas por eles só em dezembro desse ano. Então, o que ele está dizendo, primeira coisa, não é o momento, estamos diante de uma pandemia, não vamos tirar o foco para olhar para isso agora. Segundo, encerrou-se o prazo, nenhum estudo foi feito, então não há como postergar mais. Então, eu acho que é uma coisa boa, é um avanço, mas é importante que se diga que não fosse pela atuação do Ministério Público, isso não teria acontecido. A Anvisa estava disposta, isso estava na pauta da discussão no dia 31 de março passado. Larissa, quando você fala dos interesses econômicos acima da vida, né, você fala dessa questão dos testes nos trabalhadores, sendo que já existe um conhecimento científico acumulado em relação ao paraquat, e aí é uma exposição deliberada deles justamente ao risco, contrariando qualquer princípio da precaução. Quer dizer, é totalmente absurdo. Exatamente. A ideia do princípio da precaução, ela é essencial e ela está... a ideia do princípio da precaução ela está explícita na nossa Constituição. O direito à vida é o direito mais primordial. Então, o princípio da precaução não significa que não vamos fazer nenhuma atividade econômica, significa que não vamos fazê-la se há dúvida sobre quais os impactos de determinada atividade. Acho que é isso que é importante e honestamente, Glauco, não há dúvida sobre os efeitos nefastos do paraquat na saúde humana. Há inúmeros artigos científicos. A Europa deliberou por banir o paraquat em função desses efeitos. Larissa, agora a gente vai à participação da Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Oi, Larissa. Bom dia. Oi, Marilu. Bom dia. Prazer falar com você. Larissa, bom, você estava falando sobre o Ministério da Saúde, né, que vem atuando aí, não dando prioridade à vida, né, e, enfim, até a gente pode falar que na gestão, inclusive, de Luiz Henrique Mandetta, né, Larissa? Sim, eu acho que isso está sendo a ordem do dia, né? Eu acho que isso ficou claro em muitos momentos, nesse governo mais claro do que nunca, com relação particularmente aos agrotóxicos. Acho que depois a gente pode caminhar para discutir o Covid, mas particularmente com relação aos agrotóxicos, no primeiro mês do governo Bolsonaro, a diretoria da Anvisa disse explicitamente nos jornais, na mídia, que a Anvisa precisa olhar para a saúde da população, mas não pode virar as costas para o agronegócio. Então, essa frase, o que mostra essa frase? Essa frase não caberia na boca de um representante do Poder Executivo no que diz respeito à saúde humana. A saúde humana ela está acima de qualquer interesse econômico. Então, esse, infelizmente, tem sido o tom e agora será... essa substituição do Ministério da Saúde, do Ministro da Saúde, está mostrando isso de forma mais clara do que nunca. A gente já tinha isso, não é que isso não existia, mas agora não há tensão. Há um caminho único que nega todas as evidências científicas e pode levar a um colapso, a uma tragédia que a gente não tem dimensão ainda do tamanho que será. Eu aproveito para dizer que estamos fazendo, eu, Pablo Nepomuceno, que é o técnico do nosso laboratório de sensoriamento remoto e geoprocessamento, lá do nosso Departamento de Geografia da USP, e mapeamos os municípios no Brasil sem coleta de esgoto. Fizemos esse mapeamento e os dados, eles são assustadores. Por que eu estou falando disso e do Covid? Ou qual é a correlação? A correlação é a seguinte: vários estudos têm indicado dois elementos fundamentais. O primeiro, a persistência do vírus Covid-19 nas fezes, e segundo, a persistência do vírus nos mortos, nos corpos dos mortos. Então, qual é o risco que o país
incorre em ter essa trajetória que envolve uma disparidade social sem precedentes, em que a maior parte dos municípios do Brasil não tem coleta de esgoto. Então, o que vai significar não ter coleta de esgoto associado a não ter água tratada? Vai poder significar uma ampliação sem precedentes no número de casos de pessoas infectadas. Então, isso é gravíssimo. E negar, eu acho que a fala do ministro nomeado ontem é assombrosa. Você dizer que vai ter que escolher, em função do impacto que a decisão do isolamento social vai ter na economia, você vai ter que escolher entre a vida de um idoso e a vida de um jovem, eu diria que eu preciso usar eu sinto muito, mas preciso usar um adjetivo, né? É indecente. Por que é indecente? Primeiro porque novamente, a gente está colocando interesse econômico acima da vida humana. Segundo, dependendo da proporção, como é que a gente escolhe entre duas pessoas, entre duas vidas, com qual critério? E segundo, isso pode, né? Nós, né, a humanidade, a nossa sociedade se orgulha de sermos, nós nos orgulhamos de sermos longevos. Então, como é que a gente vai tratar a senilidade nesse momento? Desse jeito, não vale a pena, não interessa viver, passou de 60 anos, vale menos? A gente tem o Estatuto do Idoso no Brasil, como é que isso cabe na boca de um ministro? Eu não consigo entender. O segundo elemento é que isso pode tomar uma proporção, o ministro está supondo que pode haver uma decisão entre um idoso e um jovem. A gente vai ter que decidir se ganhar a proporção catastrófica que pode ganhar em virtude da falta de saneamento básico no país, possivelmente vamos ter que escolher entre jovens. Como é que se escolhe? Ou seja, a escolha tem que ser pela vida. Quando a gente faz a escolha pela vida, não tem discussão. Então, eu acho que de novo, quero insistir nisso, eu penso que essa pandemia, o coronavírus, está abrindo uma caixa de Pandora, mostrando a monstruosidade dessa sociedade de uma maneira que antes ficava, de alguma forma, escondida. Então, diante desse desvelamento que a pandemia está trazendo, é preciso que que as pessoas se posicionem. Então, se podemos dizer que há algum aspecto positivo nessa tragédia que a gente está vivendo, pode ser esse de questionar a monstruosidade desse modelo de sociedade. Eu penso que a gente pode passar a questionar o nosso modelo de acumulação, o nosso modelo de consumo, o nosso modelo de sociedade, o nosso padrão de urbanização, o nosso padrão de apropriação da terra. Enfim, eu acho que pode ser uma oportunidade para a gente questionar os caminhos que vimos dando para o país, para a sociedade e, afinal de contas, para o mundo todo nos últimos anos. Perfeito. E Larissa, bom, até o Caseiro falou, né, em relação a esse vídeo, né, que está circulando, enfim, dessa opção, né, que você acabou de citar, e ele fala que realmente beira o nazismo, né? Mas eu queria te colocar uma outra coisa, Larissa, a conexão entre glifosato e coronavírus, né? Já existe aí, enfim, especialistas, cientistas já fazendo essa conexão, né? Sim, Marilu, é algo novo, inusitado, surpreendente. É uma pesquisadora do MIT, nos Estados Unidos, chamada Stephanie Seneff, e ela está indicando o seguinte: ela tem um artigo, se chama A Conexão entre glifosato e Covid-19. É uma pergunta, o título do artigo é uma pergunta, e ela vai tecendo a argumentação dela. Vou falar isso no início e depois eu retomo. Ela está trabalhando com hipótese, então não tem confirmação, ela constrói toda a argumentação dela e ao final do artigo ela vai insistir. São necessárias mais pesquisas, mas qual é a hipótese que ela está levantando que me parece muito interessante? Ela vai dizer, olha, o coronavírus, ele pode, como a gente sabe, né, se manifestar desde uma forma muito leve, como resfriado, pode ter uma forma mediana, que vai estar relacionada a muita fadiga e a perda dos sentidos de olfato, paladar. E ela pode ser muito severa para quem já tem alguns problemas pulmonares anteriores. E pode levar à morte essas pessoas, ou quem tem alguma suscetibilidade pulmonar,
ou aquelas pessoas que têm DPOC, né, doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, é de uma severidade tremenda quando a pessoa que tem, né, ou que não sabia, inclusive, que tinha uma predisposição pulmonar nesse sentido, e aí é acometida pelo Covid-19 e os casos de morte estão relacionados, a maior parte deles, né, da gravidade, os casos graves e mortes estão relacionados muitas vezes, não só, mas muitas vezes a essa questão pulmonar prévia. Então, o que ela vai dizer é o seguinte: ela dá dados no mundo inteiro, mas ela foca nos Estados Unidos e mostra que os hotspots, ou seja, os lugares nos Estados Unidos que concentram maior número de casos e maior número de mortes, são justamente aqueles, claro, das aglomerações urbanas, mas não só de aglomerações urbanas. Ela vai falar dois elementos. Ela cita, dentre outros, principalmente New Orleans e Nova York. O que tem de comum entre eles? Então, ela fala, olha, New Orleans está na desembocadura na foz do rio Mississippi, e Nova York está na desembocadura na foz do rio Hudson. O que isso tem a ver com o glifosato? Então, ela vai mostrar o seguinte: essas aglomerações que têm o maior número de casos, ou são áreas que estão muito próximas aos rios e suas desembocaduras, ou também em entroncamentos rodoviários grandes, de importantes rodovias, ou muito próximas a aeroportos. Por que isso? Qual é a conexão? Com a busca da substituição do combustível fóssil por conta das emissões de CO2, buscou-se, né? O mundo caminhou, sobretudo a Europa, Estados Unidos, caminhou para a substituição desses combustíveis fósseis por biocombustíveis. Eu faço bio com aspas porque bio é vida, por agrocombustíveis, combustíveis que são produzidos a partir da produção agrícola, que inicialmente era alimento e se transmutou nisso que é combustível. Então, ela vai mostrar o seguinte: esses biocombustíveis, uma grande parte dos biocombustíveis é produzida com soja, e principalmente soja transgênica. O que a soja transgênica é? Algo que a gente já conversou. É uma semente que foi modificada geneticamente, que recebeu um gene de uma bactéria, e essa bactéria é resistente a um herbicida, o glifosato. Então, quando tem o cultivo de soja, ao invés de fazer o manejo físico, ou seja, tirar as chamadas ervas daninhas que existem nessas monoculturas, faz-se a aplicação, a pulverização aérea ou terrestre, por exemplo, do glifosato. Então, todas as ervas no entorno dessa soja morrem, da soja, do milho, seja lá qual cultivo transgênico for, e esse cultivo persiste. Então, o que ela está discutindo é o seguinte: que quando há queima de biocombustível, e ela vai mostrar o seguinte, que também as companhias aéreas, grande parte delas, desde 2009, aderiu à substituição ou a uma mistura do combustível fóssil com o biocombustível. Então, o que ela está dizendo é, quando há a queima do biocombustível, o glifosato é liberado. E aí, o que acontece? Ela mostra duas experiências feitas nos Estados Unidos, uma delas com ratos e outra o acompanhamento de um caso clínico de uma pessoa que tentou se suicidar ingerindo agrotóxico. Esse acompanhamento mostrou o seguinte: que logo, momentos depois da entrada, da admissão dessa pessoa no hospital, foi detectado um efeito muito sério, muito severo nos tecidos pulmonares dessa pessoa. Um outro estudo, essa experiência feita com ratos, como foi feita? Foi feita da seguinte forma: foi coletada amostra de ar em áreas em que há pulverização de glifosato. Essa amostra de ar que foi coletada foi colocada para ratos respirarem, ou seja, os ratos foram expostos a amostras de ar coletadas em área com aplicação de glifosato. E um dos achados dessa pesquisa foi que os tecidos pulmonares dos ratos ficaram danificados. Então, a hipótese que essa pesquisadora está levantando é que esses lugares, daí ela mostra, por exemplo, a cidade de Nova York ela joga uma lupa na cidade de Nova York, vai dizer o maior número de casos está nas áreas próximas ao aeroporto. Então, claro, tem a questão da poluição do ar, que já está sendo discutida por outros pesquisadores. Ela está levantando essa segunda hipótese, que é a conexão entre essa poluição, que é oriunda do biocombustível, ou seja, do agrocombustível, que libera glifosato, e que potencialmente, segundo ela, pode vulnerabilizar os pulmões das pessoas que estão expostas a esses combustíveis. Então, no caso dos entroncamentos rodoviários,
no caso das proximidades com grandes aeroportos e também nas proximidades dos rios e foz dos rios. Por que dos rios? Porque pelo próprio deslocamento natural da água, não é? Que carrega resíduo de agrotóxicos e tem como eixo final ou o lençol freático ou os rios. Então, a hipótese que ela tece é essa, de que pode haver sim essa conexão entre a gravidade dos casos das pessoas afetadas com Covid-19 e uma exposição ao glifosato não direta, não necessariamente na agricultura, mas através das emissões de poluentes e a sua inalação. Então, ela fecha o artigo dizendo, eu estou trabalhando como uma hipótese, mas seria uma grande ironia para a humanidade se a substituição do combustível fóssil tivesse agora associada a uma grande mortandade de pessoas pelo Covid. E, de novo, eu quero insistir que é importante para a gente pensar, mesmo que seja no nível hipotético, que ao substituirmos o combustível fóssil pelo biocombustível, pelo agrocombustível, a gente não discute o modelo, o padrão de consumo da sociedade, o modelo de transporte, e a gente troca o combustível fóssil por aquilo que eu chamaria do quadrilátero da morte. O que é o quadrilátero da morte? Desmatamento, concentração fundiária, uso de agrotóxico e monocultura. Eu acho que é uma oportunidade para a gente olhar para essa caixa de Pandora aberta. Tá certo, Larissa. A gente agradece demais aqui a sua participação, viu? Passa para o Glauco agora. Beijo para você. Até mais. Beijo, eu quem agradeço. Larissa, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até, obrigada a você, Glauco. Conversamos aqui com a professora e pesquisadora do Departamento de Geografia da USP, autora do Atlas, Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia, Larissa Mies Bombardi. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.